Verdureira Gates, na Avenida Cantório Florentino da Silva, 1250, no centro, em Canelinha. Vou falar para você de Canelinha e região do Disque Gás e Água do Gilmar. Revendedor autorizado com a qualidade Super Gás Brás. Trabalha com rapidez e agilidade na entrega de gás e água e preço bom. Disque Gás e Água do Gilmar. Atende de segunda a sábado a partir das 7 horas da manhã e aos domingos e feriados até o meio-dia. Na rua Antônio Cardoso, número 251, no bairro Cobre, em Canelinha. Disque Gás e Água do Gilmar. Sempre presente na hora que você mais precisa. Também aceitamos cartão de crédito e débito. Ligue nos fones 3264 1326 ou 999 89 75 85 e também pelo WhatsApp 99806 7879. Disque Gás e Água do Gilmar com a qualidade Super Gás Brás. A gente nova, sua energia se renova. Agora, na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. A informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal Bom Dia Canelinha. Olá, bom dia, são 8 horas e 5 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Temperatura, estamos aí na casa dos 24 graus. Céu parcialmente nublado, tivemos aí chuva durante essa noite e madrugada e a previsão indica que teremos aí chuva também no dia de hoje, mais para o final da tarde com trovoadas inclusive. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM, quarta-feira, dia 6 de janeiro, chegando aí com muita informação no Jornal da Manhã. E nós vamos então já trazendo os destaques dessa edição. Canelinha tem 831 casos confirmados de Covid nesta terça-feira. Brasil passa novamente da casa dos 1.000 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O governo do estado confirma 502 mil casos e 5.420 mortes pela Covid-19. Saúde segue sem comunicar data a governadores sobre o início da vacinação. Secretaria de Educação do Estado define data para início das aulas. Maia rebate Bolsonaro sobre o Brasil quebrado. E o governo do estado sancionou novas leis que garantem mais direitos aos animais. Os destaques do esporte. E rapaz, ontem à noite o Palmeiras praticamente selou a sua classificação às finais, batendo o poderoso River Plate por 3-0. Não deu nem para reconhecer. Os destaques da segurança pública. Olha, um veículo foi roubado de dentro do pátio de uma latoaria e uma mão pendurada em um porta-malas chamou a atenção de um motorista e evitou a execução de uma jovem. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. 24 graus a temperatura nesse momento no centro da cidade. Nós tivemos aí chuva nas últimas horas durante toda a madrugada. Para hoje, quarta-feira, teremos também tempo na abertura de sol por volta das 10 horas entre nuvens, mas já com início de chuva durante a tarde. Trovoadas também aí em todas as regiões aí de Santa Catarina. Vamos trazendo aí a previsão do tempo para todo o estado de Santa Catarina, direto do site da SECOM do Governo do Estado. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Dia que deve ter o tempo instável, com nebulosidade, pancadas de chuva em Santa Catarina, melhorando no decorrer do dia a partir do oeste e à noite na maioria das regiões. Aí a instabilidade vai se afastando do estado, né? Mas ainda há risco de temporais localizados, especialmente no período da madrugada. Temperatura com pouca elevação devido à nebulosidade e ainda condição de chuva do dia. O vento deve soprar de nordeste com intensidade fraca e com rajadas associadas às trovoadas. O sistema que estará atuando em Santa Catarina é um sistema de baixa pressão que estará deslocando. Dia que deve ter o tempo instável. O meteorologista da EPAG Cirã com as informações do tempo para Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a EPAG Cirã. A Secretaria de Saúde de Canelinha informou nesta terça-feira, através do seu boletim diário, que o município possui 6 novos casos confirmados do coronavírus. Neste momento, o município tem 831 casos confirmados. Destes, 733 já apresentam cura clínica e estão sendo monitorados através de um grupo de WhatsApp. Há ainda outros 132 casos suspeitos,
1.166 casos descartados, 110 pessoas monitoradas, que são aquelas que viajaram ou tiveram contato com casos suspeitos confirmados ou encontram-se com sintomas respiratórios e estão em isolamento domiciliar. Até o momento, o município já registrou 14 óbitos em decorrência da doença. A administração municipal reforça um pedido diário para que as pessoas evitem sair de casa, evitem as aglomerações e, mais do que nunca, não se esqueçam que o uso da máscara é obrigatório no município, Tomás. Vamos trazendo agora as notícias dentro do Jornal da Manhã, também sobre a questão aí novamente, né, da Covid no Brasil. Olha, o Brasil aí passou novamente aí dos 1.000 mortos nas últimas 24 horas. Foram exatamente 1.186. Com isso, a média móvel é de 723 mortes por Covid por dia. Os casos chegaram a 7.800.000. O país registrou, então, nas últimas 24 horas, 1.186 mortes, chegando ao total de 197.777 óbitos desde o início da pandemia. Já os números de casos das últimas 24 horas foram 57.447 confirmados no último dia. A média móvel é de 32.260 novos diagnósticos por dia. E ontem, inclusive, a imprensa já está noticiando de que há alguns estados que já não há mais leitos, como Rio de Janeiro, Amazonas e também Belo Horizonte, que está chegando à sua capacidade, e Mato Grosso do Sul. Ou seja, piores dias teremos à frente novamente. Uma variação de menos 7%, então aí temos 723 mortes diária, a média que foi divulgada no dia de ontem. Olha, há 502.785 casos confirmados de infecção pela Covid-19 em Santa Catarina. Desses, 481.000 são considerados recuperados e 15.992 continuam em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta terça-feira. Desde o início da pandemia, 5.420 óbitos já foram causados pela doença respiratória. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,08%. Em comparação com o boletim do dia anterior, cresceu em 984 o número de casos ativos e houve 44 óbitos adicionais registrados. A quantidade de casos confirmados subiu 3.875 e outras 2.847 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo a estimativa do governo do estado. Casos de infecção pela doença já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina e 264 têm registro de ao menos um óbito. A estimativa do governo do estado é que 282 tenham casos ativos. O local com a maior quantidade de pessoas infectadas é Joinville, que contabiliza 45.695 casos. Em seguida estão Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, Palhoça, Balneário Camboriú, Itajaí, Chapecó e Brusque. Tomás. Governadores cobram cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, mas sai sem data novamente, né? Os governadores de diferentes estados se reuniram por teleconferência nesta terça-feira, ontem, dia 5, com o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, para cobrar um cronograma de vacinação contra a Covid-19 para todo o país. Contudo, não obtiveram uma data após a conversa. A informação foi dada ao blog pelo governador do Piauí, Wellington Dias. Nossa expectativa era de que houvesse alguma definição. A reunião foi até estressante. Cobramos uma data e não foi nos fornecida. Quando chegam os insumos? Quando começa a vacinação? O secretário disse que iria levar nossas demandas ao ministro Pazuello. Além de Dias, participaram da reunião Ronaldo Caiado, de Goiás, e também aí Helder Barbalho, do Pará, Valdes Góes, do Amapá, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Wellington Dias disse ao blog que propôs para a próxima segunda-feira uma agenda conjunta entre os três poderes, Cúpula do Congresso, do STF e Ministério da Saúde, para discutir com as fabricantes e também com a Anvisa um calendário nacional de vacinação. O Brasil está ficando na fila. Há um atraso inexplicável, diz o governador. Ele disse que conversou pela manhã com o governador João Dória de São Paulo e que o plano para início da vacinação em São Paulo está mantido para dia 25 de janeiro no estado de São Paulo com o Instituto Butantan. Junto com a mesma conversa que estiveram ontem, os governadores cobram do governo federal o início da vacinação. E hoje de manhã, Juliana, eu vinha trabalhar e eu vi a entrevista dele, inclusive, na CBN, e o Wellington Dias estava ao vivo, e
realmente ele cobra, né? E como todo mundo cobra nesse momento, porque a América Latina, a América do Sul, tá todo mundo já com plano de vacinação. Inclusive com vacinação em andamento, né? Argentina, o Chile, outros países aí. E na verdade o Brasil não se ouve falar em vacina, né? Ou seja, me parece que não há um interesse nesse momento aí no governo federal em uma vacina. Inclusive ele falou algo que eu já venho falando há tempo, né? As pessoas ficam hoje duvidando de uma vacina, sendo que quando eu levei minha filha no posto eu não sabia nem que vacina que ela estava tomando. Não questionei a vacina, porque ela tinha eficácia, enfim, né? E tem profissionais lá que sabem disso. Tem cientistas que fazem vacina, que trabalham 24 horas para fazer isso. E agora, meu amigo, uma vacina, ela é questionável até no tipo de líquido que ela tem, né? É impressionante o que se faz. Enquanto isso, há pessoas que defendem, por exemplo, a cloroquina, a azitromicina, né? A ivermectina, que são remédios inclusive para vermes e para animais, mas não querem defender uma vacina. Uma vacina comprovada. Comprovada cientificamente, né? É inexplicável que isso acontece. O governo federal, nesse momento, parece a bandinha do Chaves. Já viu o Chaves, aquele episódio? Que todo mundo toca uma coisa e ninguém se entende, ninguém sabe para onde é que vai. Tá mais ou menos por aí. É difícil uma situação dessa, porque a gente vê a América do Sul, nesse momento, me parece que o Paraguai também andou fechando a compra de vacina também, que vai iniciar. Ou seja, nós estamos vendo os nossos países... O mundo inteiro. Aqui vacinando e nós ainda não. Não dá para... Não tem explicação. Vai ficar na história. Olha, o governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Educação, confirmou o calendário letivo do ano de 2021. Com as devidas restrições e com novidades, está marcado para o início das aulas do dia 18 de fevereiro e se estender até 17 de dezembro. No caso dos professores, o retorno às atividades em 2021 inicia com a semana pedagógica no período de 3 a 12 de fevereiro, com o objetivo de assegurar o planejamento docente coletivo da continuidade curricular entre 2020 e 2021. Em meio a uma pandemia do coronavírus, onde não há até aqui uma condição de certeza no que diz respeito à imunização, novamente, o fato é que a comunidade escolar terá que se adequar. O planejamento da rede estadual é iniciar o ano letivo com aulas presenciais, alternância dos grupos que frequentam a escola para contemplar todos os estudantes da rede estadual e manter o distanciamento social, evitando o contágio de Covid-19. A organização das atividades escolares será dividida em 2 momentos, o tempo escola e o tempo casa. O tempo escola consiste nos atendimentos presenciais na unidade escolar, com turmas subdivididas em grupos. Já as atividades pedagógicas que compõem o tempo casa podem ser realizadas com ou sem a mediação por tecnologias digitais. Haverá orientação para que as escolas criem dinâmicas para que estudantes sem acesso possam sempre que possível integrar essas atividades em espaços disponibilizados na escola. A diretora de ensino, Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, salienta que a elaboração do calendário é uma ação fundamental da comunidade escolar realizada em parceria com as 36 coordenadorias regionais de educação. O calendário completo para você. De 25 de janeiro a 2 de fevereiro, o retorno das equipes gestoras técnicas e administrativas das unidades escolares. 3 a 12 de fevereiro, reunião de planejamento nas escolas ou formações regionais organizadas pelas coordenadorias. 18 de fevereiro, início do ano letivo com os alunos. 2 de abril, sexta-feira da Paixão, feriado nacional. 17 de abril, sábado letivo para as atividades relativas ao Dia da Família na escola. 21 de abril, Tiradentes, feriado nacional. 3 de junho, Corpus Christi, feriado nacional. 21 de julho, fim do primeiro semestre letivo. 22 de julho a 1º de agosto, recesso dos alunos. 26 de julho a 1 de agosto, recesso dos professores. 2 de agosto, início do segundo semestre. 7 de novembro, 7 de setembro, proclamação da Independência, feriado nacional. Daí por diante teremos dia 12 do 10, 15 do 10 feriados, dia 2 do 11 feriado e o final das aulas aí no dia 17 de dezembro, encerramento do ano letivo. Basta saber aí se vai ser tudo funcionando, porque sinceramente eu não sei, Tomás, você pode me explicar por que tanta dúvida, por que tanta coisa nessa aprovação da vacina logo de uma vez? Estão reclamando, o próprio presidente falou que o Brasil está quebrado, não foi? Que se com a vacina aí para imunizar a população, pelo menos a tendência é que as coisas melhorem, né? Então acho que é de interesse dele também que se resolva isso meio logo, né? Pois é, e ontem Maia criticou aí Bolsonaro e disse que o Brasil não está quebrado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, chamou de grave e de desalentador o comentário do presidente Jair Bolsonaro
feito na manhã desta terça-feira, de que o Brasil está quebrado e por isso não consegue fazer nada. É grave, é desalentador, porque você olha para os próximos 2 anos sem entender o projeto de país que o Bolsonaro tem. Desde o fim de 2019, durante a pandemia, a mensagem do presidente se pareceu mais com a do deputado que representa corporações do que com a do presidente da República que representa um Estado, o Brasil, disse Maia. O Maia ainda se refere ao fato de Bolsonaro não ter conseguido promover reformas que dessem fôlego, né, ao Brasil para os próximos 2 anos. Primeiro, o Brasil não está quebrado. Segundo, o governo não tem um projeto de país, não tem condições de apontar os caminhos para solucionar os problemas, afirmou o presidente da Câmara. E ontem, né, quando o presidente deu essa grave declaração, inclusive lá para os seus apoiadores, rapaz, que coisa louca, né? Para o próprio apoiador. Falar para o apoiador, dizendo que a imprensa, inclusive, que fez que é culpa da imprensa. Que é culpa da imprensa essa pandemia que acontece no Brasil. E ele falou e logo em seguida o ministro da Economia, o Guedes, teve que vir a público e dizer assim, não, o Brasil não está quebrado, para acalmar o mercado financeiro, né? Podem ficar tranquilo. É o que eu estou te falando, cara, cada um toca um instrumento e ninguém se entende mais nesse negócio. Esperamos aí 2022 ver o que vai acontecer, né, Tomás? Olha, o ano começou com novidades que beneficiam também os animais domésticos de rua e silvestres em todo o território catarinense a partir da sanção de 2 leis pelo governador Carlos Moisés. Entrou em vigor nesta terça-feira, dia 5, a lei número 18.058/2021, que assegura o fornecimento de alimentação e água aos animais que estão na rua por qualquer pessoa em espaço público. A recomendação é que as pessoas utilizem vasilhas ou que instalem comedouros e bebedouros em tubos de PVC, de preferência em locais cobertos para não estragar a ração. Os alimentos devem ser servidos em pequenas porções para evitar ingestão rápida. Fica vedado o impedimento ou a sanção a alguém que alimentar um animal de rua sob pena de multa no valor de R$200 ao infrator, dobrada em caso de reincidência. Caso o animal se mostre relutante em ingerir o alimento ou água, não se deve forçar o consumo. A medida altera a lei número 12.854, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. A discussão sobre o assunto iniciou quando uma cidade catarinense começou a aplicar multas para quem alimentava animais de rua. A lei número 18.057/2021, que também passa a valer a partir desta terça-feira, determina que seja incluída a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres no projeto pedagógico de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio em Santa Catarina. Temas como proteção, respeito e bem-estar animal, adoção e posse responsável de animais domésticos, proibição e multa da farra do boi, além da legislação referente aos crimes praticados contra animais e penalidades, devem ser divulgados por meio de palestras, estudos e debates. A medida também determina que o projeto Protetor Ambiental Mirim, desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental do Estado, inclua a conscientização sobre os direitos dos animais domésticos e silvestres e que a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, desenvolva ações para reforçar o assunto junto à comunidade. Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei. Os 2 projetos de lei são de autoria do deputado estadual Márcios Machado. Tomás, os animaizinhos de rua aí, um pouquinho mais protegidos. É isso aí, né? Olha, nós tivemos aí também no Amazonas, novamente, um novo surto lá do Covid, está lotando hospitais, cemitérios e fecha o comércio mais uma vez, lamentavelmente, né? O Amazonas volta a enfrentar uma situação crítica por causa da pandemia do Covid-19. O estado já registra mais de 200 mil casos confirmados da Covid-19 e mortes pela doença já passam de 5.300 pessoas, com mais de 1.000 pessoas internadas e também em registro recorde de novas internações. O Amazonas entrou na fase roxa da pandemia. Média móvel em alta. Em relação à média móvel de mortes em comparação nos últimos meses de 2020, o número registrou na segunda-feira mais alto nível desde o último dia 7 de outubro, quando a média era 23 pessoas. Para ter uma noção do crescimento, em 6 de dezembro a média móvel era de 9 mortes por dia. A média móvel é calculada com a média de casos ou mortes nos últimos 7 dias. Para calcular, soma-se aí os casos de morte dos últimos 6 dias, né? Sobre os hospitais, por causa de um grande número de casos de Covid-19 em Manaus, 2 hospitais
o Platão Araújo e 28 de agosto, montaram tendas externas aí para a triagem de pacientes no dia 29 de dezembro do ano passado. O G1 visitou os 2 hospitais e ouviu uma série de reclamações aí de pacientes. O governo do estado também teve que reconfigurar aí a rede de saúde para enfrentar a pandemia, inclusive prevendo o uso de maternidades para tratar aí os pacientes. A medida gerou protestos do Sindicato de Médicos do Amazonas. Outro médico fez um apelo emocionado, pedindo para que as pessoas se protejam, pois a situação começava a ficar grave. A Secretaria de Saúde orienta que as pessoas devem buscar atendimento médico logo nos primeiros sintomas. Contudo, a população não deve ir aos hospitais destinados aos casos mais graves, sim procurar as UBSs mantidas pela Prefeitura. Terça-feira, ontem, as 3 UBSs móveis passaram a reforçar o atendimento a pacientes com suspeita de Covid-19, síndromes respiratórias. Inclusive, ontem, eu assistindo uma reportagem sobre a situação do Amazonas, que fechou o comércio novamente, o decreto que proíbe o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais no estado do Amazonas pelo período dos próximos 15 dias foi publicado na última segunda-feira pelo governador Wilson Lima. Além do comércio fechado, restaurantes só podem funcionar pelo sistema de teleentrega. Estão proibidos aí as festas e também reuniões. Lima tinha tentado fechar sem sucesso o comércio no estado. Ele havia publicado um decreto que impedia as atividades já no dia 26 de dezembro. No entanto, uma multidão foi às ruas para protestar contra o fechamento das lojas. Empresários e comerciantes criticaram o governo por ter publicado o decreto durante as festas de final do ano. O trânsito chegou a ser isolado nos arredores aí da casa do governador, após manifestantes ameaçarem depredar o local. Com a pressão exercida pelos comerciantes, o governador aí recuou e liberou o funcionamento das atividades não essenciais, com apenas algumas restrições aí de horários. E eu assistindo ontem, Juliano, sobre o Amazonas, rapaz, é alarmante, hein? As ambulâncias do SAMU chegam a ficar 3 horas com o paciente dentro da ambulância, porque não tem vaga em hospital. E tomara que depois de tudo que a gente viu aqui em Santa Catarina, vai ser pior. Nessa semana de Natal na praia, enfim, festas, tomara que a gente esteja totalmente errado e que não veja isso aqui em Santa Catarina. Complicado porque assim, né, Tomás, tinha muita gente de fora que veio para cá, então o que eventualmente pode vir a acontecer aqui, sim, que esse colapso pode acontecer também em outras cidades, porque tinha muita gente de fora que pode ter vindo para cá, ter pego o vírus aqui, ter levado para outro lugar, então a irresponsabilidade assim é... Ontem, inclusive, as praias estavam cheias de novo. Então, ou seja, lotadas. Parece que esses médicos, esses enfermeiros que estão na linha de frente, parece que eles falam ao vento, né? Eles falam uma outra língua que ninguém entende. Tudo normal. Se você for pegar aí, por exemplo, a Inglaterra novamente 3º lockdown, e esse lockdown vai até meio de fevereiro. Uhum. Nós estamos aí dia 6 de janeiro, eles vão ficar com tudo fechado até meados de fevereiro, por conta dessa nova variante do vírus, que já aumentou o número de infecções diárias e mortes. Então, a projeção aqui para o Brasil, especialmente para o nosso estado, é muito assustadora nos próximos dias aí, Tomás. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, se a moda pega, Tomás, um prefeito reduziu o próprio salário em 92% e foi a sua posse montado em um boi. Tiago Dias, prefeito eleito pelo PCdoB na cidade de Jacobina, no norte da Bahia, baixou um decreto onde reduziu o próprio salário em cerca de 92% até dezembro de 2021. A remuneração do cargo, que era de R$15 mil, passará a ser de um salário mínimo. O prefeito é agricultor e chegou para sua posse montada em um boi. Segundo o político, a redução foi pensada para servir como exemplo ao trabalhador, já que a maioria dos moradores da cidade sobrevive com um salário mínimo. Abre aspas. Eu tomei algumas decisões já na pré-candidatura e uma delas foi a que eu iria reduzir o salário do prefeito para o mínimo, pela sensibilidade que o homem público tem que ter de que o trabalhador é trabalhador, comentou. Apenas o prefeito teve seu salário reduzido no decreto. Com a redução salarial, o retorno do dinheiro para os cofres públicos será de cerca de R$170 mil, que, segundo o prefeito, devem ser investidos em instituições que prestem apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social. Já pensou se a moda pega, Tomás? Ninguém mais quer se candidatar a prefeito. Pois é, né? Democrata eleito senador pela Geórgia e Biden se aproxima aí a ter o controle no Congresso. O Partido Democrata conquistou mais uma das cadeiras aí do Senado em disputa na Geórgia e está na frente na outra disputa, o que deve levar o presidente eleito dos Estados Unidos,
Biden a ter o controle do Congresso. Os democratas já têm a maioria na Câmara dos Representantes e, se levarem também o Senado, abrirão caminho para Biden aprovar as leis e projetos no Congresso sem resistência de senadores republicanos, que atualmente têm a maioria na casa. Com 98% das urnas apuradas, veículos de imprensa americanos confirmaram a vitória do democrata, o primeiro negro, inclusive, contra o republicano. Já a disputa entre democrata e republicano, inclusive no mesmo estado, continua em aberta. Rapaz, Juliano, lá, com 98% das urnas apuradas, 4 horas e 55 minutos, a diferença lá chega a ser 0,2 pontos. Uau! Que loucura, né? É loucura. Então, lá já foi assim para presidente, né? Teve aí uns locais aí que foi 7 mil votos. E o Trump parece que finalmente aceitou a derrota, né? Não, ainda não. Teve um áudio dele vazado aí, botando uma pressão no correligionário aí, dizendo para ele encontrar 11 mil votos de diferença, que pegou muito mal para ele, né? Mas não tem mais o que fazer. Inclusive, ele já prometeu que hoje vai protestar, porque hoje o Senado deve então proclamar a vitória de Biden, e ele disse que vai protestar. Pediu aí para o seu vice-presidente, inclusive que lá o vice-presidente é o presidente do Senado, né, nos Estados Unidos. Assim, como se fosse aqui o Mourão também seria o presidente do Senado. Pediu para que ele não aceite a vitória de Biden. Rapaz, hein? O homem um monte de criança no poder. O homem é doente. É doente. É doente. Olha, o motorista percebeu a mão de uma pessoa pendurada no porta-malas de um carro em trânsito e chamou a polícia. Com essa atitude, os policiais abordaram o veículo e interromperam um sequestro que terminaria em execução. Havia uma adolescente no porta-malas que já havia sido agredida. O fato aconteceu nesta terça em Fortaleza. De acordo com informações policiais, havia um motorista e um carona. A vítima estava sendo levada para um local onde seria executada. Depois de agredir a adolescente, eles a prenderam no porta-malas. No entanto, não perceberam que uma das mãos da vítima ficou do lado de fora, chamando a atenção no trânsito. Aí um fato inusitado e que, por conta dos motoristas, aí uma vida foi salva. A foto dessa matéria aí, que ilustra essa matéria, está no nosso site canelinhafm.com. Você pode acessar lá ou então na nossa página no Facebook. E realmente é uma situação muito estranha, Tomás. Chega a ser engraçado ao mesmo tempo, né? Porque assustador, né? Eu até li essa matéria e eu só não entendi se a porta estava fechada com a mão mesmo. Acho que deve ter machucado muito, né? Deve ter machucado, porque ela estava fechada só com a mão de fora. Assim. Imagina você tá andando na estrada e o carro da frente com a mão saindo do porta-malas. Que loucura, né? Olha, a Tatiane Andrade Mafessoli da Silva. Bom dia, Tomás. Estou no Mato Grosso do Sul. Cuidado aí, né? Cuidado, porque a gente sabe que aí a situação tá terrível pela Covid, né? Exatamente. Passa aí um feedback pra gente como é que tá. Isso mesmo. Olha, nós vamos trazendo agora as informações para você, que vem direto de Brasília. 30% dos candidatos inscritos no Enem acessaram um cartão aí de confirmação. Acompanhe as informações. Mais de 1.700.000 candidatos ao Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2020, que vão fazer a prova impressa, já acessaram o cartão de confirmação de inscrição. O balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostra que até às 7 horas da noite desta terça-feira, primeiro dia em que o cartão ficou disponível para consulta, mais de 31% dos cerca de 5.600.000 inscritos acessaram o documento. O cartão tem informações como número de inscrição, data, hora e local do exame e está disponível na página do participante. Para acessar, o inscrito deve, obrigatoriamente, se cadastrar no portal do Governo Federal no endereço eletrônico acesso.gov.br. A estudante de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Tainá Maciel, não teve nenhum problema para acessar a página do participante e já baixou o cartão de inscrição. Aos 19 anos e muito precavida, a estudante também já conferiu o local de prova e a rota para chegar até lá. Ao ser perguntada se está tranquila para fazer o exame, Tainá respondeu. Tranquilo, eu acho que é uma palavra que nenhum estudante hoje em dia está, né? Quando engloba uma pandemia, a gente passa muito tempo dentro de casa, o nosso futuro depende da gente, a gente sentir que agora o futuro está nas nossas mãos, a gente não consegue ficar tranquilo em meio a tudo isso. Mas com perseverança, estudo e calma, todo mundo consegue manter a tranquilidade nesse momento. As provas do ano passado na versão impressa, que foram adiadas por causa da pandemia de Covid-19, estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021.
A versão digital será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Há poucos dias para a realização das provas, entidades estudantis pedem novo adiamento do Enem. Iago Montalvão, presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, afirma que a preocupação é o novo coronavírus. Se juntar dezenas de milhões de estudantes de todas as idades, em todos os municípios quase do país, exige toda uma operação que mobiliza muita gente, cria aglomerações em ambientes fechados por várias horas. O segundo ponto é que isso, na situação que a gente está, de crescente dos casos, restrições em vários lugares, gera uma instabilidade nos estudantes. Em vídeo divulgado nesta terça-feira pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o presidente do Instituto, Alexandre Lopes, garantiu que todas as medidas de prevenção à Covid-19 serão adotadas durante o exame. Está tudo garantido, tudo tranquilo para a aplicação da prova. Investimos mais de 69 milhões de reais em medidas de segurança relativas ao Covid-19. Medidas essas como garantir o menor espaçamento entre os alunos, vai ter menos participantes em cada sala. A identificação do aluno agora vai ser feita do lado de fora. E também investimos mais na limpeza, mais higienização, principalmente das áreas comuns, como banheiros e corredores. Também vamos disponibilizar álcool gel para todos os participantes e aplicadores. Tudo isso para garantir uma aplicação do Enem com tranquilidade e com segurança. A apresentação do cartão de confirmação não é obrigatória, mas o INEP recomenda que o participante leve o documento nos dias da prova. Com colaboração de Renata Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. Entidades lançam carta em defesa da vacina contra a Covid-19 no SUS. Enquanto uma missão brasileira foi à Índia negociar a compra de vacinas contra a Covid-19 para serem vendidas em clínicas particulares, a Frente pela Vida lançou nesta terça-feira uma carta com o título "Vacinar no SUS é um direito de todas e todos e um dever do Estado". A Frente é um grupo de entidades de classe que representam profissionais de saúde e diferentes setores da sociedade. Entre as entidades que assinaram a carta está o Conselho Nacional de Saúde, um colegiado formado por representantes da sociedade, dos trabalhadores da saúde e do Ministério da Saúde. O médico Neilton Oliveira, que representa o Ministério da Saúde no Conselho Nacional, comentou que na situação atual, somente o SUS tem condição técnica de fazer a vacinação de maneira adequada. Isso porque o Brasil deve aplicar pelo menos 2 tipos de vacina, cada uma com 2 doses. De acordo com ele, o monitoramento da imunização precisa ser intenso, semelhante ao que já é feito no combate à tuberculose, para garantir que as pessoas façam o tratamento completo. Teve uma época, teve uma briga muito grande, porque a iniciativa privada queria que a gente disponibilizasse remédio para vender nas farmácias, e o pessoal dizia, não, porque os consultórios, as clínicas particulares vão inclusive aumentar o tratamento de tuberculose, porque aí o doente que pode pagar, ele vem, paga e compra o seu remédio e tal. Qual é o hospital particular, a clínica, o consultório, que quando o doente abandona o tratamento, ele vai atrás? Igual o poder público vai na casa, vai na feira, vai no local de trabalho, vai até localizar a pessoa para dizer, olha, você tem que ir continuar seu tratamento. Então nós não podemos, em alguns momentos, confundir a questão técnica com a questão do direito, ou com a questão econômica. A Carta da Frente pela Vida afirma que, abre aspas, é moralmente inaceitável que a capacidade de pagar seja critério para acesso preferencial à vacinação contra a Covid-19. Caso isso ocorra, uma fila com base em riscos de se infectar, adoecer e morrer será desmontada, fecha aspas. Essa fila são exatamente os grupos prioritários definidos pelo Plano de Operacionalização da Vacinação, apresentado em dezembro pelo Ministério da Saúde. Neilton Oliveira destacou que, nesse momento, o combate à Covid-19 é tão complexo que precisa ser feito pelo SUS, mas não descartou a possibilidade de, no futuro, a vacinação ocorrer também na rede particular. O tratamento da doença não pode ser só na dimensão biológica. Quando eu falo, eu vou fazer um tratamento da Covid, eu tenho que ver a parte do diagnóstico, eu tenho que ver a parte do tratamento, a parte do medicamento, mas eu tenho que ver a parte da educação em saúde, a parte do distanciamento, a parte dos protocolos da higiene de cada um. E aí é o poder público, tem que ser centrado no poder público.
Agora, se mais na frente tiver outras iniciativas que podem ser feitas sem comprometer a eficiência da política, a eficiência do programa, você pode analisar, você não pode tratar isso como uma questão dogmática. Nós temos que ver o que vai ser melhor para a população como um todo. Desde segunda-feira, um grupo de representantes da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas está na Índia para conhecer a fábrica da Bharat Biotech. A empresa desenvolve a vacina contra a Covid-19 conhecida como Covaxin. A meta da associação é comprar 5 milhões de doses da vacina e conseguir a aprovação dela na Anvisa para vender em clínicas privadas aqui no Brasil. Seria uma alternativa à vacinação pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, o plano de operacionalização da vacinação prevê a vacinação exclusivamente na rede do SUS. Na segunda-feira, solicitamos entrevista com a associação, mas não obtivemos resposta. Nessa terça, tentamos novamente contato, mas ninguém atendeu as ligações. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Consulta pública quer ouvir população de Minas sobre o ano letivo de 2021. Uma consulta pública na internet quer ouvir a população de Minas Gerais sobre o ano letivo da rede pública de 2021. A Secretaria de Educação do Estado quer conhecer a opinião da população sobre um modelo híbrido, onde se alternam o ensino presencial e à distância, medidas de segurança nas escolas e a avaliação das ferramentas de ensino remoto adotadas pelo governo. O formulário pode ser respondido até o dia 15 de janeiro pela internet. A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica de Minas Gerais, Geniana Guimarães Faria, afirma que a consulta é um momento de escuta sobre as estratégias para o ensino público. Então, nosso objetivo com a consulta é apresentar, então, para a comunidade escolar quais são essas ações, né? Como é que nós estamos pensando nessa organização pedagógica para o ano letivo de 2021, né? E ouvir da comunidade escolar que ela pensa a respeito dessas estratégias e quais são as sugestões, né? Desde março, as aulas presenciais no estado estão suspensas. O ano letivo à distância, ainda de 2020, será encerrado no final de janeiro. O governo do estado tentou o retorno das aulas presenciais na rede pública, mesmo que de forma parcial no ano passado. Mas uma ação judicial do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiut, garantiu a suspensão do retorno presencial até que o Estado cumpra medidas sanitárias e que a pandemia esteja controlada. Denise Romano, coordenadora geral do Sindiut, afirma que a categoria é contra o retorno presencial até que seja garantida a vacinação que permita segurança nas escolas. Nós queremos um cronograma de vacinação da categoria da população do estado. A escola é naturalmente um lugar de aglomeração, é naturalmente um lugar de contaminação, porque a escola tem muitas pessoas, né? A escola é naturalmente um lugar onde as pessoas convivem. Então, nós precisamos de um planejamento. Então, nós não tínhamos vacina, agora nós temos. Qual é o cronograma, qual é o planejamento de vacinação do estado de Minas Gerais? O governo mineiro prorrogou o estado de calamidade devido à pandemia do coronavírus até final de junho de 2021. Nesta terça-feira, Minas Gerais registrou mais de 550 mil contaminados e 12 mil mortes pela Covid. Segundo o governo, a vacinação vai ocorrer assim que chegarem as vacinas do Ministério da Saúde. A rede estadual de Minas Gerais tem 3.613 escolas, cerca de 1.700.000 alunos e 136 mil professores. O ano letivo de 2021 da rede pública do estado vai começar no dia 4 de março. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Principal sistema de abastecimento de água em São Paulo entra em alerta. O principal sistema de abastecimento de São Paulo entrou em estado de alerta e moradores já começaram a sentir a redução no fornecimento de água. O principal sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital paulista, o sistema Cantareira, estava operando com 36,8% da capacidade nessa terça-feira. Índices abaixo de 40% são classificados na faixa de alerta pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O resultado é que a empresa diminui a quantidade de água tirada do manancial de 33 mil litros por segundo para 27 mil litros por segundo.
Quem mora na Grande São Paulo já começa a sentir o problema. A Natália é de Barueri, vive numa área muito afetada na crise hídrica que atingiu o estado de São Paulo em 2014 e já notou que a água passou a chegar com menos pressão. Não está forte como estava antes, está menos mesmo a pressão. Você liga, você percebe que está mais fraco do que antes, né? Menos pressão. Dá medo de voltar a faltar água como foi em 2014? Não, cuidar, né? Tem que cuidar, né? Economizar o máximo, né? Para não faltar, né? Em nota, a Sabesp descartou o risco de desabastecimento na região metropolitana e explicou que a redução da vazão ocorre no período noturno, medida usada para reduzir vazamentos em um horário onde o consumo é menor. A empresa também recomendou a economia de água e deu dicas como usar vassoura e balde ao invés de mangueiras para lavar garagens e calçadas, não dar descarga sem necessidade e não usar água corrente para descongelar alimentos. Além do Cantareira, outros 6 mananciais atendem a região metropolitana. São os sistemas Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço. Esses sistemas funcionam de forma integrada e nessa terça-feira com 48% da capacidade total. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Regulação única de leitos de Covid deve começar na próxima semana no Rio de Janeiro. A regulação de leitos de Covid-19 no Sistema Único de Saúde no estado do Rio de Janeiro deve começar a funcionar de forma unificada na próxima semana. A previsão é do secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Chaves adiantou que a regulação conjunta pode ter início no dia 12. Logo depois, também será unificada toda a rede de regulação de alta complexidade. Vamos começar agora com a central única do Covid. Regulação única nessa hora de pandemia, regulação é importante. Ela bota todos dentro de um invólucro só e todos têm a mesma oportunidade. Esse é o nosso programa principal. Então, isso é só o começo. As críticas serão importantes. Sem crítica ninguém consegue trocar e não consegue mudar. Críticas são importantíssimas. Seja de qual for a crítica. De acordo com dados da Secretaria, mais de 900 leitos foram abertos desde novembro no estado. E a previsão é colocar em funcionamento ainda neste mês o Hospital Modular de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ampliando ainda mais a oferta de vagas. O secretário Carlos Alberto Chaves destacou que a unidade abrirá com 150 leitos, sendo 50 de terapia intensiva e 100 de enfermaria. Inicialmente, a expectativa era de que o hospital teria 300 leitos. O secretário de Saúde disse também que está pronto para iniciar a vacinação contra a Covid assim que o imunizante estiver disponível para aplicação. Ele voltou a afirmar que o estado já tem 8 milhões de agulhas e seringas e deve receber mais 8 milhões este mês. A expectativa do Rio de Janeiro é vacinar 5,4 milhões de pessoas nas primeiras 4 fases de imunização focadas nos grupos prioritários. O médico sanitarista da Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Kiep, explicou à imprensa que o governo do estado acompanhará as etapas do Ministério da Saúde neste processo. O governador decidiu junto com o secretário de Saúde e teve total apoio de nós, da área técnica, de que nós devemos seguir o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde. Tanto que nós fizemos planos alternativos, traçamos todos os cenários possíveis. Então a gente, por exemplo, se chegarem 10 vacinas amanhã, ou se chegarem 10 milhões de vacinas amanhã, a gente já sabe exatamente quem que a gente vai vacinar e em que ordem essas pessoas vão ser vacinadas. Kiep assegurou que o Rio de Janeiro tem recursos humanos e insumos suficientes para quintuplicar a capacidade de aplicação de doses, com a participação de bombeiros e a reserva de espaços privados como shoppings e estacionamentos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Canelinha FM 98,3. Essa é a minha rádio. Minha rádio. Empresas que apoiam culturalmente a Rádio Canelinha FM 98,3, a rádio da cidade.
Renova Conte Serviços Contábeis conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Abertura e encerramento de empresas, contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, imposto de renda pessoa física e jurídica, contratos e também emissão de certificado digital pessoa física e jurídica. Renova Conte Serviços Contábeis, a segurança que você procura quando o assunto é contabilidade. Atendimento de segunda a sexta-feira das 8 horas às 17 horas e 30 minutos. Agende sua visita sem compromisso. Rua Juvencio Mafra, número 100, Centro de Canelinha. Telefone 32640771 ou pelo WhatsApp 99903-2029. Porque confiança é essencial entre a empresa e seu contador. Renova Conte Serviços Contábeis. Agroestel Agropecuária, a parceria certa para o desenvolvimento de suas atividades. Na Agroestel você encontra assistência técnica e revenda Estil, artigos para caça e pesca, produtos PET, rações, medicamentos veterinários, ferramentas, insumos agrícolas, botas, luvas, lanternas e também vários outros produtos. Agroestel Agropecuária, localizada no Centro Comercial Tequinho, às margens da rodovia SC 410, quilômetro 15, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas e aos sábados das 7h30 ao meio-dia. Fone 32640013 ou pelo WhatsApp 998623152. Agroestel Agropecuária. MRS, Mara Rúbia, corretora de imóveis. Promoção de verão. Na compra de um dos imóveis selecionados, ganhe um ar-condicionado 9.000 BTUs. Aproveite! Horário de atendimento. Segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos. Sábado, das 8 às 12. Fone 99604-8606 e o WhatsApp 98403-1822. MRS, Mara Rúbia, corretora de imóveis. Segurança, confiança e credibilidade. Promoção válida de 1º de dezembro a 28 de fevereiro. Avenida Cantório Florentino da Silva, 1553, Sala 3, em frente à loja Crispim, Centro de Canelinha. Ô vizinha, eu sou a Maria. Eu indiquei Lei Sicredi. Essa eu confio. Ô vizinha, eu sou a Laide. Eu indico a Lei Sicredi. Alô, Alaide. Alô, Maria. Meu compadre, veja só, eu estou preocupado, sem dinheiro aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. A Elense tem dinheiro pra você. E o crédito lá é bom? É bom demais. E será que faz parcela? É claro que faz. Aposentado, pensionista e servidor, na Elense a gente tem valor. Elense, a gente tem valor. Vem pra Elense. Vem pra Elense. Autoescola Canelinha, preparando e formando profissionais para o trânsito. Trabalha com habilitação, renovação de CNH, adição de categoria, aulas teóricas com data show, sala climatizada, veículos novos com ar e direção e ótimas condições de pagamento no cartão em até 10 vezes. E agora com financiamento em 24 vezes pelo Cicobi. Autoescola Canelinha, a direção certa com seriedade e compromisso. A nossa família para servir a sua. Na Rua Abílio Coelho, número 115, no centro de Canelinha. Fones 3264-0769 ou 9926-3203. Autoescola Canelinha, preparando para o trânsito. Na loja Aplique Arte Confecções e Informática você encontra tudo o que precisa. Temos roupas adulto-infantil, presentes, perfumes, enxoval para bebê, uniformes escolares, computadores, notebooks, impressoras, peças e suprimentos. Loja Aplique Arte, Rua Manuel Francisco Correia 122, Rua da Câmara de Vereadores. Fone 3264-0031 ou WhatsApp 99629-9568. Venha você também para Aplique Arte Confecções e Informática. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.3. A rádio da comunidade.
Vamos trazendo agora as últimas notícias do Jornal da Manhã na segurança pública e também aí no esporte. Olha, um veículo foi roubado do pátio de uma latoaria na manhã desta terça-feira no centro de Canelinha. De acordo com o proprietário, um Fiat Palio com placas MAW 0594 deu entrada na oficina por volta das 10 horas. Pouco tempo depois, o proprietário percebeu que o carro não estava mais no pátio. A empresa não possui sistema de vídeo monitoramento, não sendo possível identificar o horário exato do roubo. A Polícia Militar realizou no decorrer do dia rondas para tentar localizar o automóvel, porém, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido detido. Denúncias sobre o paradeiro do automóvel podem ser repassadas através do telefone 190 da Polícia Civil. Destaque da Segurança Pública de Canelinha, Tomás. Vamos trazer então as últimas notícias do esporte. Olha, o esporte hoje, os palmeirenses estão comemorando felizes da vida e com todos os méritos. Afinal, o que se viu ontem foi um Palmeiras avassalador para cima do todo-poderoso e favorito River Plate, 3-0. Não deu chance, não viram a cor da bola. O português Abel Ferreira parece que vai tomando aí conta do vestiário e caindo nas graças da torcida palmeirense, Tomás. Pois é, né? Palmeiras, além de um bom elenco, ainda o técnico conseguiu fazer o time jogar, né? Olha, sinceramente, aí fica agora aquela pergunta, esse choro dos técnicos que precisam de tempo. Será que procede? Como será que funciona? Será que os estrangeiros são realmente diferentes? Tá aí Abel Ferreira e o seu Palmeiras aplicando 3-0 e garantindo praticamente a vaga aí na final da Libertadores. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Sport e Fortaleza, Curitiba e Goiás, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense e Bragantino e São Paulo. Pela Libertadores também tem jogo aí, o Boca Juniors enfrenta o Santos na La Bombonera. Aí o vencedor desse confronto pega possivelmente o Palmeiras. Será que teremos uma final brasileira aí, contrariando todas as expectativas? Palmeiras e Santos, aí uma boa possibilidade para a final da Libertadores. Amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, Ceará Internacional e Atlético Goianiense e Vasco, fechando aí a 28ª rodada do Brasileirão. E amanhã a gente traz aí notícias do final de semana esportivo para você, Tomás. Ok, fechamos? Fechamos então, www.canelinhafm.com, diversas notícias, atualizado o site direitinho. E agora, Canelinha FM 98.3, a nossa página, sempre com notícias atualizadas para você. Acessa lá que você vai curtir, vai conferir, Tomás. Ok, assim finalizamos o nosso Jornal da Manhã desta quarta-feira. Mais informações a qualquer momento dentro da nossa programação. Lembrando, essa edição será reprisada a partir das 12 horas dentro do Jornal Boa Tarde, Canelinha. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão Comunitária Canelinha FM 98.3. ZYW 507, canal 252. Canelinha FM 98.